Eu sou Telmo Tomil, professor, pesquisador e genealogista, natural de Itajaí. Eu vou responder umas perguntas feitas pela Beatriz Nunes. Ela me pergunta há quantos anos eu estudo a história da Capela de São João Batista de Itapocorói, na Penha. Faz 19 anos que eu pesquiso a genealogia dos habitantes da região norte de Santa Catarina, do Vale do Itajaí, de todas as famílias, desde 1750 para cá. Santa Catarina, naquela época, tinha três polos importantes, três centros importantes. A Vila de São Francisco, Desterro e Laguna. A Capela de São João Batista de Itapocorói é uma filial da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Graça do Rio São Francisco. Ela atendia a todos os moradores da região compreendida entre o rio Camboriú e o rio Itapocu, ou seja, de Camboriú até Barra Velha. Todas as pessoas que moravam nessa região naquela época eram atendidas pelo padre da Capela de São João Batista de Itapocorói. Casamentos, óbitos e batismos eram realizados pelos padres que atendiam a essa capela. A capela foi construída em 1759. Veja, a região de Penha já havia em 1739 moradores, segundo alguns documentos que falam de um desembarque clandestino de mercadorias que seriam contrabandeadas e elas foram descarregadas em Penha. Isso foi em outubro de 1739. Então, sabemos que naquela época já haviam moradores nessa região, brancos, descendentes dos portugueses, dos bandeirantes, que fundaram São Francisco, Desterro e Laguna. Ou paulistas, como a gente chama, vicentistas, porque pertenciam à capitania de São Vicente. Depois, em 1759, como eu falei, dois moradores do lugar, de famílias vicentistas, seriam Bento da Silva Veloso e Tomé da Silva Coutinho. Esses dois moradores, eles se dirigiram ao bispo do Rio de Janeiro e pediram permissão para levantarem uma capela aqui na região. E a autorização foi dada e eles construíram essa capela em 1759. Até hoje nós temos descendentes dessas duas pessoas em Penha. Eu fiz a genealogia de algumas famílias, de alguns alunos, e vários deles tiveram conhecimento, através da genealogia, que são descendentes também do Tomé da Silva Coutinho. Outra pergunta: a capela foi ou não erguida com óleo de baleia entre os materiais utilizados? Essa pergunta é muito controversa, porque a gente encontra sites, relatos mais antigos da história de Penha que falam que a capela de São João Batista foi construída com óleo de baleia ou foi construída pelos escravos. Veja bem, em 1759 não havia armação baleeira em Penha. A armação baleeira veio quase 20 anos depois, 18 anos depois, 1777. Não havia a armação baleeira e não havia os escravos. Os escravos vieram para trabalhar na armação baleeira. Ou se havia alguns escravos desses bandeirantes dos descendentes desses bandeirantes que se estabeleceram aqui, então, mas eram poucos escravos. Não havia armação baleeira. Depois, eu tenho encontrado muitos estudos na internet, a gente encontra isso, falando que a mistura de cal com óleo de baleia e areia, ela não endurece.
Não tem como construir fazendo essa mistura, não dá uma liga. Tem vários estudos que falam sobre isso. Depois, algumas pessoas dizem que usaram o óleo da baleia para impermeabilizar a construção. Pode até ter sido. Outros dizem, não, misturaram de fato óleo de baleia na massa. Então é muito controverso, não há assim uma comprovação de fato de que foi construída usando o óleo da baleia ou de que não foi. Eu penso que não, né? Porque não havia armação baleeira, não havia pesca da baleia ainda aqui na região, né? E o óleo da baleia era caro, claro, né? Então tem muito ainda para ser pesquisado sobre isso. Talvez uma análise do material, né? Da construção. As paredes são muito espessas, então talvez possa se definir o que foi utilizado ali. A outra pergunta: a capela foi construída por moradores ou escravos? Como eu falei, por moradores, né? Encabeçados pelo Bento da Silva Veloso e o Tomé da Silva Coutinho. Como se fazia para sepultar os mortos dentro da igreja? Bem, até metade do século XIX, era muito comum pessoas importantes, pessoas que colaboravam, pessoas das irmandades, serem enterradas dentro das igrejas, dentro de capelas, né? E as outras pessoas, pobres mortais, enterrados no cemitério, né? E aqueles que se enforcavam fora do cemitério, tudo isso. Então, eu encontrei, transcrevendo os registros de óbitos do livro mais antigo da Capela da Penha, da Capela de São João Batista de Itapocorói, que é de 1790, o livro. Eu encontrei vários sepultamentos onde consta dentro da igreja, sepultado, né, na capela. E quando não, aí dizia sepultado no cemitério. Faz bem essa distinção. Inclusive, o primeiro sepultamento que eu encontrei no livro, o sepultamento dentro da capela, é justamente do Tomé da Silva Coutinho, né? 1792, se não me engano, ele faleceu. O construtor da capela. Está enterrado dentro. Como é que se faziam esses enterros? Pelo que eu andei estudando, era no chão, né, no solo. Eles abriam ali e colocavam, depois fechavam de novo, né? Tem capelas que também colocavam nas paredes, mas geralmente era no chão. Hoje não dá para perceber nada lá com o piso que tem. Ninguém imagina que tem pessoas sepultadas ali. E não é só ali. Na capela, na Igreja da Imaculada Conceição, no centro de Itajaí, também encontrei vários registros dizendo que ali estão sepultadas muitas pessoas. Inclusive Agostinho Alves Ramos, né, o grande, não fundador, mas o que desenvolveu a vila de Itajaí, né? Então, e se eu acho que a história da igreja deveria ser mais valorizada pela população? Com certeza, uma construção antiga, tombada pelo patrimônio histórico, ela carece de restauro, está numa situação muito precária, o telhado principalmente, e falta investimento do poder público, né, porque é um ponto turístico, é um ponto de referência. Para as pesquisas mais antigas que citam a Capela de São João Batista, ela se torna um ponto de referência para essas pesquisas, para os pesquisadores e para as famílias, né, que tomam o conhecimento de que seus ancestrais dependiam dos padres que atendiam essa capela. Havia pessoas que moravam na foz do rio Itajaí e que foram sepultadas em armação, né? Traziam de longe para sepultar. E até hoje tem uma ligação muito grande dos moradores da Armação com moradores de Itajaí, Camboriú, aqui Pissarras e Barra Velha. É uma grande família. As famílias se espalharam por essa região. Mas os mais antigos estavam ali na região da Armação de Itapocorói. Depois
foram se espalhando para Foz do Rio Itajaí, né? Claro, e também para o norte, mas aí São Francisco já era bem, bem habitada já de um tempo atrás, né? Então eu penso que é muito importante a valorização e a divulgação dessa capela, né? Da importância dela. Quem chega lá, a porta geralmente está fechada, quem tem a chave, eu não sei se é sacristão ou coveiro, e ela tá assim, a pintura é muito feia, falta mesmo cuidado, e não é qualquer um que pode mexer, não é simplesmente chegar lá e passar um cal e qualquer coisa assim. Não, se ela é tombada, o poder público tem que investir, o governo do estado, não sei quem, né? Afinal de contas é um bem, um patrimônio do nosso estado, né? Uma construção antiga, né? 256 anos, né? É desde 1759, afinal, né? Então, penso que tenha que haver uma conscientização, né? Tem que haver uma conscientização, uma campanha para que isso ocorra, para que ela não venha a ruir definitivamente. Creio que é isso. Obrigado.